Gente, eu li um livro infantil lindo demais, que é O Mundo Black Power de Taiyo, dessa escritora que eu conheci, que é a Kyu-san de Oliveira. Gente, esse livro é o livro mais lindo. Vai ficar ruim mostrar aqui, vocês vão ver nas imagens. Esse foi o livro infantil mais lindo que eu já li na minha vida. Não vou falar muito aqui agora sobre ele, pra gente falar em um vídeo depois que eu vou fazer, porque tem um outro livro também que eu quero ler, infantil, mas é a literatura infantil pra trazer uma autoestima para meninas negras e tratando do tema do cabelo. Mais um livro para Pretatona que eu li também de teoria, não ficção, tô na onda do não ficção, tô gostando, que é o E Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks. Eu pretendo muito fazer vídeo para falar desse livro aqui. Não sei se todos esses livros talvez de uma vez só, mas fica impossível, né? Mas gente, eu acho que eu meio que fechei a Pretatona com chave de ouro. Bell Hooks, acho que é o terceiro livro dela que eu leio. Cada vez mais cresce a admiração por essa mulher aqui. Aqui é o tema do racismo, do feminismo negro. A Bell Hooks vai passar pela escravidão, as mulheres especialmente na escravidão, o tema do matriarcado. Ela fala um pouco aqui das imagens de controle também, os efeitos da colonização e do patriarcado. Gente, ela organiza as ideias de um jeito primoroso, até culminar no final da história, no final do livro, né, que é o título, que é E Eu Não Sou Uma Mulher, que foi o discurso famoso proferido pela Sojourner Truth em 1851 na Woman Convention. A primeira vez que eu li esse discurso, eu acho que eu não li não, eu ouvi num podcast. Gente, foi uma explosão assim. Eu recomendo, joga aí na internet discurso e Eu Não Sou Uma Mulher. Vamos seguir agora pelas outras literaturas, outros livros que eu li. Eu li A Metamorfose do Franz Kafka, e esse aqui, só para vocês esse vídeo não ficar gigante, eu vou convidar vocês para assistir o vídeo que já saiu. Acho que desses que eu vou falar, somente esse que o vídeo saiu. Eu tava muito inspirada para produzir esse vídeo, então já tá aqui no canal. O que é a metamorfose? Bora conversar sobre a utilidade nesse vídeo aqui. E tem um livro que eu li que foi assim uma surpresa, uma grata surpresa, que foi O Berço do Herói, do Dias Gomes. O Dias Gomes, ele escreve peças de teatro e vocês já devem ter visto ele aqui no Bem Amado, que foi um dos meus livros preferidos do ano passado, que é uma peça muito engraçada. Essa daqui também é engraçada, apesar de eu ter gostado mais do Bem Amado. E somente quando eu peguei o livro eu descobri que essa história foi a história que inspirou a novela Roque Santeiro. Foi uma novela que eu acho que eu era muito criança, eu não lembro, mas me lembro assim de algumas citações nos programas de video show, A Viúva Porcina, O Senhorzinho Malta, mas nem fazia ideia sobre o que a novela era, nem sobre o livro. E eu gostei demais da premissa dele, porque ele conta a história do Cabo Jorge, que é um cara que vive numa cidadezinha no interior aqui da Bahia, e enfim, uma cidade muito humilde, e ele vai pra guerra. Vira um herói nacional, e ele morre. As notícias que chegam foi que ele defendeu o mundo do nazismo, ele foi lutar na Segunda Guerra contra os nazistas e ele morre. Então ele é um herói aclamado. E gente, o que acontece com o lugar, com tudo à sua volta, quando você faz um herói? Quando chega a notícia e aquela pessoa fica famosa e se torna um herói. Vamos pensar nos Beatles. O que aconteceu com Liverpool? A gente tem uma cidadezinha que acaba sendo chamada de Cabo Jorge em homenagem ao Cabo Jorge. Então essa cidadezinha começa a ser muito visitada, toda a economia da cidade gira em torno desse herói que é o Cabo Jorge. Souvenirs, monumentos, o turismo assim, ela se prospera. Só que aí, anos depois, o Cabo Jorge volta
ele na verdade não morreu, e ele na verdade ele fugiu, ele é um desertor, ele é um covarde. E aí, faz o quê? Outra leitura bem gostosa que eu fiz foi Viviane Mosé. Nossa, muitos anos que eu não lia a Viviane Mosé. Aqui é um livro sobre filosofia, é a Viviane Mosé falando de Nietzsche hoje. Ela pega assuntos contemporâneos nossos, do dia a dia, redes sociais, mídias, tecnologia, linguagem, educação, a morte, e ela aborda, né, como que o Nietzsche, né, explicando com base nas teorias e nas ideias do Nietzsche, esses assuntos atuais. Eu gostei bastante. Agora, eu faço assim uma ressalva porque teve alguns momentos que eu tive uma sensação, uma vontade de que aquele assunto fosse um pouco mais aprofundado. Então ela passa por esses assuntos de um jeito, especialmente talvez quem já lê bastante sobre Nietzsche e sobre filosofia pode ser que ache assim até superficial. Eu não achei superficial porque eu acho as provocações da Viviane Mosé maravilhosas, mas eu tive em alguns momentos essa sensação de querer até um pouco mais. A linguagem da Viviane Mosé é ótima. Eu tenho assim um fraco, eu amo pessoas tanto na ficção quanto na não ficção que conseguem trazer assuntos técnicos, assuntos acadêmicos e histórias também escritas de um jeito acessível, com uma linguagem acessível. E é o que a Viviane Mosé faz aqui no Nietzsche hoje. Um outro livro que eu li, literatura infantil, que eu acho assim, poxa, acho que se eu tivesse um filho ou uma filha, eu ia amar se ele ou ela conseguisse ler esse livro aqui, que é O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. Essa história do Jardim Secreto, ela é primorosa, eu tô com muita vontade, eu tenho muita vontade de pouco tempo de produzir o vídeo. Eu acho que esse eu vou conseguir. Só sobre esse livro aqui eu posso até falar um pouquinho sobre o Mágico de Oz, que foi uma leitura assim dos diários passados. O Jardim Secreto, ele vai tocar em temas, eu acho que ainda mais complexos e de um jeito assim com a imaginação infantil muito bonito, porque a gente vai ter a história da Mary. Ela é uma menina assim muito difícil, uma menina ranzinza, uma menina que vive angustiada e chateada com a própria vida. Ela vive na Índia e ela também não tem muito a atenção dos pais. Acontece uma espécie de peste, assim, de doenças, e os pais dela morrem e ela vai viver com o tio em um lugar que é bem assim campestre, tem muito contato com a natureza. Ela chega lá e tem também o primo dela que mora ali, que ela nem sabia que ela tinha assim esse primo, e os funcionários da casa, né? Então ela chega já nesse clima de uma menina que tá órfã, que tá abandonada, mas é uma casa que ela sente uma vontade de explorar essa casa, especialmente os jardins da casa, a área externa da casa, que tem bastante área para ela. E aí a gente vai vendo um desenvolvimento, assim, primeiro que tem esse jardim que é trancado, e é um jardim misterioso, porque diz que o tio dela trancou e não quer de jeito nenhum que ninguém entre nesse jardim, porque ele se lembra muito da esposa que é falecida. Então tem toda a curiosidade de conhecer esse jardim, toda a descoberta da natureza e das atividades lúdicas, das brincadeiras e das atividades de uma criança, e os efeitos psicológicos disso também. Eu acho assim, essa história realmente deixa aqui a recomendação, e se você tem vontade, vê se você está inscrito para a gente poder conversar mais adiante sobre esse livro aqui, tá? Bem, da parte de livros, eu termino aqui com O Profeta do Khalil Gibran, um livro que me veio assim, eu acho que por um acaso eu estava assistindo um vídeo
E aí esse livro foi citado, e aí ele tava de graça no Kindle Unlimited, e eu assino. E aí eu baixei e comecei a ler. E eu comecei a ler ele pensando assim que era um pouco livro talvez com abordagem metafísica. Eu ainda não sei distinguir direito, mas eu acho que talvez ele esteja aí entre o mito e a abordagem metafísica. A história de Al-Mustafa, que ele é um sábio que ele vai morar na cidade de Ofalés, e essa cidade ele fica lá, parece que por um tempo, assim, uns 8 anos, eu não tenho agora o tempo de cor, mas ele fica lá. Quando ele decide, assim, de um dia que ele vai embora, ele vê que tá chegando um barco que é da cidade natal dele, ele vai embora. E quando as pessoas de Ofalés descobrem que ele vai embora, ficam assim, meu Deus do céu, você é muito inteligente, você é um sábio, e você esteve aqui esses anos todos e a gente não aproveitou dessa sabedoria. E agora? O que a gente faz? Você pode sentar aqui agora e conversar com a gente? Aí ele diz, tudo bem. Aí eles vão, né, percebem a perda e valorizam por causa dessa perda e vão agora, o livro todo, cada pessoa de Ofalés fazendo uma pergunta para o Al-Mustafa. Então é um livro que vai falar muito de uma forma alegórica das coisas. Eles vão perguntar sobre o amor, sobre o casamento, sobre o crime, sobre o castigo, sobre as leis, sobre o trabalho, sobre a paixão, sobre a fala, a conversa, a comunicação, diversos assuntos essenciais da nossa vida. A questão toda aqui desse livro, eu confesso que eu fui lendo ele, acompanhando umas palestras de uma pessoa que estuda esse livro. Eu acho que foi por isso que eu consegui pegar ainda melhor, porque ele é curto, ele é muito curtinho, e muitas falas do Al-Mustafa, quando ele responde, tem um sentido assim um pouco complicado, assim, um pouco muito simbólico, e às vezes pode ser um tipo de leitura que a gente precisa de uma ajuda. Eu não tenho vergonha de dizer que eu li com essa ajuda. E eu gostei demais desse livro. E eu não sei se vocês ainda estão aí. Eu não sei se eu consegui ser rápida, mas agora eu vou falar de 3 quadrinhos rapidinho que eu li. Eu gosto de ler quadrinhos também. Vocês gostam? Eu li o Fun Home. Esse quadrinho eu acho que aqui entre os booktubers muita gente lê e gosta, tá? É uma tragicomédia em família que é da Alison Bechdel. Eu gostei bastante. A gente talvez converse, acho que dá pra gente conversar em vídeo sobre essa HQ. Essa HQ fala muito das memórias da Alison em relação ao pai. E é tudo muito complicado, porque a Alison, ela é lésbica, ela era uma criança que já queria ter comportamentos que não eram aceitos pela família dela, que era muito conservadora, e o pai tinha uma estrutura assim, familiar muito apegada à arte, mas de um jeito até, pela percepção da Alison, um pouco patológica. Então é uma relação muito conflituosa. O final é bem comovente. Assim, eu tenho umas reticências assim, talvez um pouco crítica com relação a essa HQ aqui, mas acho que não vai dar pra falar nesse vídeo. Acho que só se eu conseguir fazer um vídeo só pra ela, tá? Uma HQ que eu me apaixonei, que eu amei, e essa vai ter vídeo com certeza, é o Superman, o alienígena americano. A história do Superman, tem um filme que se chama O Homem de Aço, que é um filme assim mais recente, que aborda assim, talvez um lado mais psicológico desse personagem, que é o Clark Kent, que é o Superman, né? Esse alienígena que chega aqui. E eu não tenho referência de quadrinhos do Superman, não tive a infância lendo quadrinhos de super-heróis, mas a referência acho que fica um pouco no Super Amigos, o Superman muito como uma coisa muito idealizada. E essa HQ, eu não sei se o filme é inspirado nela, mas ela aborda questões da infância desse menino. Ele traz uma realidade maior ao drama do Superman.
eu não sei, eu acho que o Batman, ele é tão divulgado, a gente tem tanta referência para esse peso psicológico do Batman, e eu não encontro, ou eu não sei se é falha minha, né, mas eu não vejo do Superman. E nessa HQ a gente tem isso, do que é ter tanto poder e ter uma criação em uma cidade do interior, que é Smallville, sem poder usar esse poder. Eu amei. Então a gente vai ver dramas da adolescência dele, que ele quer ajudar as pessoas, às vezes ele não consegue, ele não pode se expor, é a criação que ele recebe. E como que se cria um homem para ser íntegro e para não deixar esse poder que pode trazer, que pode levar ele a poder dominar assim a terra, e ele não buscar a arrogância e a vaidade com esse poder. E recomendo. E eu li uma Graphic MSP da Bianca Pinheiro, que é o Mônica Força, outra Graphic MSP que eu me apaixonei também. O tema que é o... eu acho que eu não vou falar o tema pra você que não leu, eu descobri. Mas assim, vamos dizer, o melhor dessa Graphic MSP foi que a Mônica, ela tem que lidar com uma situação em que a forma que ela tá acostumada de resolver as coisas dela, que é o coelho, né? Que dialoga com isso aqui, ó. Nossa, talvez a gente faça comparando HQs, assim, as duas, né? As duas histórias. Porque, assim, a Mônica tá acostumada a resolver tudo dela na porrada, né? Ela tem essa forma que ela aprendeu de resolver com o coelho. O coelho é a arma dela. Só que o que ela tá passando ela não vai conseguir, mesmo que ela queira, ela não vai conseguir resolver com o coelho. Então ela tem que desenvolver uma outra forma de passar pela adversidade. Então, gente, tem coisa mais fabulosa para uma criança ou para adultos que gostam do que histórias assim? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do Vida de Leituras. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de conversar aqui comigo nos comentários. Se vocês gostaram de algum desses livros e tem vontade de ler, fala aqui nos comentários. Eu fico mais incentivada a fazer os sorteios, a dar de presente livros para vocês, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.